Um encontro perfeito. Um encontro perfeito, que diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade samaritana, chegando a Sicar, junto à herdade que de Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes a mim de beber, que sou mulher e samaritana? Porque os judeus, eles não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido, vem cá. Disse-lhe a mulher e respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem quando disse não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora você tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, se crê-me que hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus parou na beira do poço porque estava cansado. Diga, Jesus estava cansado. Meu irmão, até quando Jesus estava cansado, ele procurava criar vínculo relacional com as pessoas. Jesus era tão simples, mas Jesus era tão simples, que ele se comunicava com as pessoas de forma efetiva. Jesus não queria usar um vocabulário para confundir a mente das pessoas. Jesus era inteligente e ele ostentava toda a sabedoria. Mas quando ele chegava na beira do poço, ele se comunicava falando de água. Me dá um pouquinho de água. Quando ele queria falar para fazendeiros, lá em Corazim, Betsaida, ele disse: olha, uma semente, o semeador saiu a semear e a semente caiu no caminho. Ele falou de semente, ele falou de terra, ele falou de agricultura para falar para fazendeiro. Quando ele quis pregar para Pedro, ele disse: Pedro, você é pescador? Eu vou fazer de vocês pescador de homens, pescador de almas. Jesus usava linguagem local. Ele poderia falar ortodoxia, paradoxia. Ele poderia falar hermenêutica, exegeticamente. Ele poderia impressionar todo mundo. Nossa, que homem inteligente. Ele não queria impactar ninguém com uma linguagem humana e terrena. Ele queria impactar as pessoas com a sabedoria do céu. Porque ele queria ser eficaz. E ele para e começa a conversar. A primeira lição que nós temos que tirar com Jesus. Jesus estava ali na condição física e estava cansado fisicamente. Hoje ele adentrou as regiões celestiais. Ele é Deus no corpo espiritual, ele não cansa. Mas ali ele estava numa condição
física, cansado, e mesmo assim ele não usou o cansaço dele como desculpa para não pregar o evangelho e reatar as pessoas, aproximar as pessoas de Deus. Jesus sempre via algum lugar como um momento para ligar as pessoas, plugar as pessoas, conectar as pessoas com Deus. Como cristãos, nós também temos essa obrigação. Aonde nós estejamos, seja na fila da caixa lotérica, seja no trem, no ônibus, a nossa missão aqui nessa terra é estar ligado, atender às necessidades das pessoas emocionais e espirituais e reconectar essas pessoas com Cristo, para que Cristo conecte essas pessoas com Deus. Quantos estão entendendo? Agora o mais interessante é que Jesus fala para ela assim, me dá um pouco de água. Entenda o seguinte, irmãos, poço era lugar de arrumar casamento. Homem não frequentava poço. Homem só ia até no poço para arrumar mulher para casar. Só quem ia na beira de poço era mulher. Vocês lembram de uma passagem em que Jesus diz assim para os discípulos: vocês sobem uma rua, vocês vão encontrar com um homem carregando um cântaro na cabeça, e quando vocês encontrarem com um homem carregando um cântaro na cabeça, pergunte a eles aonde está reservado o lugar para o mestre fazer a ceia. Por que com um homem carregando um cântaro na cabeça? Porque homens não carregavam cântaro na cabeça, só quem carregava era mulher, era a função de mulher. Então os apóstolos, os 12, devem ter pensado, um homem carregando vaso na cabeça, isso é improvável. Eu cresci aqui em Jerusalém, eu nunca vi nenhum homem carregando cântaro na cabeça. Um homem carregando cântaro na cabeça, ele estava dentro de um conceito, uma mentalidade judaica, se rebaixando a um ofício que era dado às mulheres. Não tinha cano, não tinha aqueduto, não tinha nada. Todas as casas eram dessedentadas com água do poço, não tinha tubulação. E aí eles encontram. Moisés encontrou com a sua esposa Zípora na beira do poço. Jacó encontrou Raquel na beira do poço. Eliezer foi buscar o marido, a Rebeca para Isaac. Ele parou na beira do poço e ele disse: a mulher que vinha aqui, dê água para todos os meus camelos e tirar água para mim também, essa vai ser a mulher do filho do meu senhor. E Rebeca foi e serviu e tirou pelo menos 1.500 baldes de água para alimentar 5 camelos. Tem mulher que quer casar e não quer fazer nada, nem lavar uma louça. Irmão, antes de tu casar, olha para a unha do pé dela sem encardida, se nem banho ela não toma, tu não quer casar para quê? Tem mulher que não lava nem o pé, não toma nem banho para dormir, aí depois que casa vai descobrindo tudo, né? Diga misericórdia. Diga, tá amarrado. Se o pé tá assim, imagina o que está escondido. Só a graça. Agora eu vou voltar para a palavra? Amém. Fica um dia, em vez de ficar, meu amorzinho para lá, meu amorzinho para cá, zap, zap, entra na casa dela, vê se ela ajuda a mãe dela a lavar a louça e estender uma cama. Eliezer não procurou a mais bonita, ele foi indicado para buscar uma mulher idônea. E ele parou na beira do poço e disse, aquela que der água, eu não vou pedir. Aquela que voluntariamente tirar água para alimentar dessedentar todos os camelos, essa é a mulher adequada. Ele não disse aquela que tem o cabelo bonito, aquela que está bem aparamentada, nada disso. Aquela que é eficaz. Quantas mulheres querem casar bem aqui? Quantas querem casar? Glória a Deus. Começa a agir fazendo tudo como se fosse para o Senhor Jesus. Porque vai ser uma preparação para tu fazer para o teu esposo. Não sou chauvinista não, irmãos. Eu sirvo a minha esposa porque ela me serve. Eu sirvo ela com muito amor, como a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Mas cada um o seu papel. Quem entende isso? Agora olha só que tremendo, gente. Minha gata aqui. 5 filhos. Casada há 17 anos. Uma mulher linda desse jeito. Se coloca de pé, meu. Tá de máscara, não dá nem para ver a belezura. Salve de pau pela minha gata. Glória a Deus. Irmãos, é uma lindeza, né? Aí fala só, tem homem que trabalha para ficar rico para arrumar uma mulher bonita. Eu, pobre, consegui. Então já pulei etapa. Deus já me deu já de cabeça para baixo. Glória a Deus. Gente, vamos voltar. Jesus está na beira do poço. Por que aquela mulher foi tão hostil com Jesus?
Você vê que a conversa dela já começa assim: você é judeu, judeu não fala, por que você está falando comigo que sou mulher? Por que ela agiu com tanta hostilidade? Ferida na alma, diga, ferida na alma. Imagina uma mulher que teve 5 maridos e os 5 maridos largaram ela. Na mente dela, Jesus era mais um que só queria ter um caso com ela. Na mente dela, o que esse homem quer comigo? Ele está me pedindo água, daqui a pouco ele vai me pedir outra coisa. Só está eu e ele aqui na beira do poço, no meio do deserto, não tinha ninguém, só eles dois. Claro que João estava lá também. Quem escreveu a história? João nunca saía de perto, irmão. Mas a Bíblia diz que Jesus começa a conversar com ela. Olha o que é o relacionamento com Jesus. Um relacionamento com Jesus abre o nosso coração. O secreto com Jesus expõe o nosso coração. Por isso que eu digo, nunca exponha na internet teu coração. Entra para o secreto e expõe no lugar certo. No lugar certo tem cura e tem libertação. E ali não tinha ninguém vendo. Aí Jesus começa a conversar com ela. Num relacionamento, ela diz, Jesus diz, vai chamar teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus disseste bem. Porque tu já teve 5 maridos, o que tu tem agora não é teu. É como aquela mulher que diz assim, já me tomaram meus maridos, agora eu quero ser amante. Tem que ter um amante, tem que ter. Agora eu vou ser amante. Não tem essa mulher frustrada que já perdeu o casamento e diz, agora eu quero ser a outra, porque a outra que é melhor. Irmão, ser a outra nunca vai ser melhor. Ter família, ter honra, sempre vai ser melhor. Sempre vai ser melhor. E aí ela diz, Jesus diz, olha, você perdeu teus 5, agora tu está com um que é de outra. Já revelou tudo, né? Quando Jesus revela tudo assim, é um impacto muito grande. E aí revelou tudo, ela disse, não tem mais como. Vejo que tu é profeta, né? Já envergonhada. Vejo que tu é profeta, né? Aonde que eu tenho que adorar? No monte ou aonde? Jesus diz, tem que largar teu pecado. Jesus não falou isso porque ele quis ser delicado, não. Mas a vontade eu acredito que era esse, né? Mas Jesus vai decodificando a vida dela. E aquela mulher vai se abrindo ali para Jesus, abrindo o coração para Jesus. E aí Jesus disse, mulher, olha, nem no monte, nem em Siquém, nem em lugar nenhum, embora a salvação venha para os judeus, mas hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Alguns teólogos, eles se arriscam a dizer que essa mulher nunca teve 5 maridos. Por que essa mulher nunca teve 5 maridos? Dentro de um contexto oriental, uma mulher jamais poderia ter 5 maridos. Segundo a Bíblia, segundo alguns teólogos, acreditam que cada marido que Jesus está falando é uma imagem que ela adorava. Porque as entidades eram chamadas de marido. Tanto que Jesus, ele será nosso marido, hoje ele é o nosso noivo. Então o nome Baal significa dono, Astarote significa dono. Ou seja, você pode ter um dono, mas marido você só tem um. Então quando Jesus faz uma analogia espiritual. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, você já adorou 5 imagens procurando a verdadeira adoração. E agora o ídolo que você tem na sua casa, ainda você não aderiu a ele, você está só simpatizante a essa nova religião. É aquele tipo de pessoa que vai em todas as religiões para buscar a verdadeira adoração, porque ela está sedenta por Deus, mas ela fica em dúvida. Aonde que é o certo? É na igreja? É onde? No espiritismo? Na mesa branca? É na igreja católica? Onde é? O homem é sedento por Deus. O homem ele é 2 vezes mais espiritual do que físico. Ele é tricotômico, ele é alma, corpo e espírito. Ele tem 2 espíritos e uma carne. Então ele tem sede por coisas espirituais. E ali, Jesus disse, já teve 5 maridos. Aonde que tem essa tese, apóstolo? De que de fato não era marido físico e era entidades de idolatria. Porque logo depois que ela percebe que Jesus era profeta, ela poderia perguntar, então me diga, já que tu é profeta, quem é meu marido de verdade? Quanto que eu vou casar? Uma mulher que está frustrada 5 vezes, ela não iria perguntar se tu é profeta, profetiza aí que dia que eu vou casar. Profetiza aí qualquer coisa. Mas ela não pede isso. Quando ela percebe que Jesus era profeta, a primeira coisa que ela faz é, aonde que eu devo adorar? Então ela tinha muito mais desejo de adoração do que casamento ou qualquer outra coisa. Ela entendeu o princípio de Mateus 6,33 que diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez aquela mulher esteja dentro de uma condição também dizendo o seguinte,
Voltando na outra performance, de que de fato pudesse ser 5 homens de verdade. Talvez essa mulher estava na seguinte condição: já que tu é profeta, agora eu quero buscar adoração. Porque toda vez que eu escolhi marido, eu escolhi pelo busto, pelo bíceps, pelo tríceps, pela panturrilha, pelo dinheiro, pelo carro, e deu errado. Agora eu vou primeiro orar e jejuar para Deus me dar meu casamento. Aonde que eu tenho? No monte? Aonde que eu vou buscar o que é correto? E aí Jesus disse: a adoração está dentro de você, sedenta. E a Bíblia diz que aquela mulher é restaurada. E ela vai na sua cidade. Uma mulher que teve 5 maridos. Uma mulher, dentro do contexto oriental, há 2000 anos atrás. Quem ia parar para ouvir essa mulher? Uma mulher no Oriente hoje, ela não tem influência nenhuma. Imagina 2000 anos atrás, uma mulher pecadora. Essa mulher era tratada como um lixo, provavelmente. Ela não tinha voz, mas a Bíblia diz que quando essa mulher foi restaurada por Jesus, ela entrou na cidade, antes dos discípulos voltarem com a comida, essa mulher já tinha evangelizado a cidade inteira, e a cidade inteira aceitou Jesus e voltou. Quando os discípulos chegam e dizem assim: mestre, que a comida, Jesus disse: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Então os discípulos disseram: alguém trouxe comida para eles enquanto estava fora? Jesus disse: vejam os campos. Vocês não dizem que a colheita só vai acontecer daqui 3 meses, 4 meses? Mas olha só como os campos estão brancos para a colheita. A mulher já tinha evangelizado a cidade inteira. Em menos de meia hora ganhou a cidade inteira. Olha como essa mulher foi potencializada. Olha como a autoestima dessa mulher foi lá em cima. Sabe por quê? Não existe mulher que sofreu, que foi abandonada, que foi enganada, que teve um relacionamento com Deus, que ele não recuperou a autoestima dessa mulher. Até hoje ele faz isso. O mundo pode ter te colocado para baixo, o mundo pode ter te jogado down, o mundo pode ter te jogado no chão, o mundo pode ter jogado tua autoestima lá embaixo, mas meia hora de relacionamento com Jesus, Jesus te coloca lá em cima, ao ponto de o teu olho brilhar novamente, e Deus te mostrar a tua posição na sociedade, a tua posição na tua casa. Esse é o relacionamento com Jesus. Esse é o verdadeiro encontro com Jesus. Agora, Jesus sabia que ia encontrar com essa mulher? É claro que sabia. Irmãos, Jesus pode andar um deserto para encontrar com uma pessoa. A Bíblia diz que Jesus falou para os discípulos: entre no barco, vamos para o outro lado. Os discípulos falaram: vamos fazer o que no outro lado? Vamos para o outro lado. E eles foram, atravessaram uma tempestade terrível, ao ponto de o navio do barco chacoalhar para lá e para cá. Jesus acalma a tempestade, acalma o mar. Isso marcou a história do Evangelho. Quantos pastores já pregaram sobre isso? Jesus acalma a tempestade. Quando eles chegam do outro lado, tem um homem, diga um homem. Um homem possesso com uma legião de demônio. Jesus expulsa o demônio daquele homem que estava acorrentado. O nome desse demônio nós chamamos de demônio de Gadara, demônio gadareno. Ele tinha no mínimo 6.000 demônios na vida deles, porque eles disseram: nós somos legiões. No mínimo 6.000. Se são legiões, então é 12.000, 18.000. O homem, a Bíblia diz que ninguém conseguia prender ele. Amarravam ele com corrente, ele arrebentava as correntes. E todos que passavam, ele avançava em cima e quase batia. Pensa no cara mais brabo, o homem mais difícil do bairro. Pensa num homem que todo mundo diz: esse homem tinha que se converter. Pensa, o gadareno era 10.000 vezes pior do que ele, irmão. O gadareno era conhecido como um homem atroz, um homem que partia em cima, quando as pessoas barravam por ele. Agora eu fico pensando, a mãe do gadareno. Quando a mãe do gadareno colocou alguém no mundo, pensou: é um rabino. Quando nasceu, disse: é um rabino. No mínimo vai ser um arquiteto. No mínimo vai ser um empreendedor. E aí nasceu o gadareno. A mãe do maníaco do parque não pensou em gerar o maníaco do parque. Às vezes, irmão, o filho se torna a vergonha da mãe. E quando Jesus liberta o filho, ele não liberta o filho. Ele liberta a mãe, ele liberta o irmão, ele liberta a sociedade. Então significa que aquele homem estava com corrente, ele quebrava a corrente e ninguém podia prender, então esse homem era liberto, ninguém conseguia prender ele. A prisão não é física, é espiritual. Você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter dinheiro, tu pode ter bom relacionamento, tu pode ter saúde, mas você ainda assim pode ser escravo do diabo. Você precisa de Jesus, de uma libertação espiritual. Agora olha só que tremendo. Jesus ora por aquele homem. Aonde ele estava? Aonde aquele homem estava?
ele andava no cemitério e ele andava nos montes. Sabe o que significa? Ninguém fica endemoniado 24 horas por dia, porque Deus não permite. O diabo possuiu a mente daquele homem, mas em algum momento na vida dele, o diabo tinha que soltar a mente para ele decidir por si só se ele queria continuar sendo livre ou não. Então, quando ele tinha um pouquinho de liberdade, ele ia para os montes buscar Deus. Mas quando o diabo escravizava ele novamente, ele ia para o cemitério. No mínimo se alimentava de vísceras humanas, de cadáver. E cada vez mais o nível de prisão maior. Sabe o que é isso? Todos os homens, digam todos, são sedentos por Deus. A mulher samaritana, na primeira oportunidade, perguntou: aonde eu devo adorar? O gadareno, na primeira oportunidade, quando ele viu Jesus de longe, ele caiu de joelho adorando. E quando ele começou a adorar, o demônio tomou conta da mente dele de novo. Quando você solta uma pessoa endemoniada, tu pode reparar, irmãos, a pessoa está no mundo, mas ela escuta o louvor, ela chora. Porque no fundo do seu coração, ela quer ser liberta, mas ela está presa pelo mundo. Só precisa alguém que levante em oração e jejum por essa pessoa para tirá-la do reino das trevas e trazê-la para o reino de Deus. Por isso, nunca critique quem está no mundo. Nós, cristãos, não devemos criticar quem está no mundo. Não se critica as trevas, se acende a luz. Se você criticar as trevas, elas vão continuar sendo trevas. Mas quando tu acende a luz, tu muda a história dessa pessoa. Jesus disse: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, não serve para nada. Só para jogar no chão e ser pisado pelos homens. Quando o cristão não cumpre o princípio de salgar a vida das pessoas, de temperar a vida das pessoas, o próprio diabo pisa no cristão. E olha que é filho de Deus. Por isso o crente tem que se posicionar. E começar a temperar o mundo antes que o mundo tire o teu sabor. Não tem meio termo para quem é crente. Ou a gente avança ou a gente retrocede. Agora olha só que tremendo. Jesus atravessou um deserto para encontrar com uma mulher. Jesus atravessou a tempestade para libertar um homem. Jesus pode salvar uma multidão, mas Ele ama uma pessoa na sua peculiaridade. Talvez você chegue aqui hoje e pense assim: mas apóstolo, tem uma galera aqui, Deus é diferente, é o meu problema, será que Ele vai me ouvir, meu irmão? Jesus é capaz de atravessar o oceano só para te salvar. Jesus é capaz de ir lá no teu quarto essa madrugada só para falar contigo. Acorda de madrugada. Eu estava evangelizando o Nino lá, o rapaz da padaria, e toda vez que eu vou lá, eu evangelizo ele. Ele já até para, eu chego de manhã lá, eu paro, começo a conversar com ele. Eu falo de Jesus para ele, irmão, o olho dele fica encharcado de lágrima. Eu falo: Nino, aceita Jesus, cara, entrega a vida para Jesus. Ele assim, com o olhinho cheio de lágrima para mim. Nino, sabe como é que se ora? Se ora assim, ó, chega no quarto e fala assim: Jesus, é assim, Jesus, tu existe mesmo igual o pastor Davi falou? Fala comigo, fala na tua simplicidade, você vai ser surpreendido, ele vai falar contigo. Quando eu falei vai ser surpreendido, ele vai falar contigo, ele deu um passo para trás assim, irmãos. Ele estava idealizando na mente dele como seria Deus falar com ele. Quando eu falei: na hora que tu falar isso, ele vai falar contigo. Nino, ele fez assim para mim, como se... Eu falei: vai ser assim mesmo, Nino. Porque ele anseia por um relacionamento contigo. Ele já atravessou desertos, já atravessou mares para encontrar contigo. E ele quer um relacionamento com você. Ele tem saudade de você. Porque na verdade você nunca era para ter estado longe dele. Todo ser humano nasceu para estar conectado com Deus. Outra salva de palmas para o Senhor Jesus. Agora, tinha um religioso. Um homem religioso que era líder de uma sinagoga. Esse cara era muito conhecido porque ele era dirigente da sinagoga. A filha dele estava morrendo. A filha de quem? De Jairo. Diga Jairo. Tem algum Jairo aqui? Está faltando Jairo, hein? Aí, um bom filho para você que está grávida. Imagina. Jairo larga o orgulho e vai até Jesus na sinagoga. E quando ele chega em Jesus na sinagoga, Jesus disse: pode ir. E aí as multidões, diga as multidões, foram no meio do caminho e falaram para ele: deixa o mestre em paz, porque a tua filha já morreu. Irmãos, toda vez que você se levantar para buscar Jesus, o diabo vai trazer uma palavra de desesperança para você. Quando ele se levantou para ir atrás de Jesus, a multidão alcançou no meio do caminho e não oportune ele, não perturbe ele. A menina já morreu, só para ele dizer: então nem vou buscar Jesus, já morreu, né? Quando você se levanta para buscar Jesus, a voz do diabo vem no teu ouvido: nem adianta ir para a igreja não, teu casamento já acabou.
Quando você se levanta para buscar Jesus, todo mundo diz, olha, já está com câncer, já era. Quando você se levanta para buscar Jesus, todo mundo diz, já era, já passou o tempo. Mas Jesus, ele foi até Jesus, ele não ouviu. Ele foi até Jesus. E quando ele chegou, Jesus fala, eu estou indo na sua casa. Ele queria que Jesus liberasse uma palavra só, mas Jesus disse, eu vou na tua casa. E quando Jesus vai, irmãos, na casa dele, no meio do caminho, ali em Cafarnaum, as ruas estreitas, a multidão ia atrás de Jesus na casa dele. Vamos embora ver o que vai acontecer. Se ele vai curar a vida dessa menina. Dizem até que está morta. A Bíblia diz que no meio do caminho, Jesus faz um outro milagre. Entenda o seguinte, talvez você diga assim para mim, apóstolo, mas Deus não vai fazer um milagre na minha vida, Ele vai fazer na vida do irmão. Eu quero te provar que Jesus, quando vai fazer um milagre, no meio do caminho, Ele faz vários. A Bíblia diz que uma mulher de fluxo de sangue, na mesma passagem, ele indo para a casa de Jairo, uma mulher, ela vem escondida, ela toca assim na orla de Jesus. E aí Jesus disse, quem me tocou? A voz de Jesus que foi boa, aquela assim, ó, quem me tocou? E Pedro disse, Senhor, a multidão te comprime, a multidão te aperta. E tu diz, quem te tocou? Jesus disse, alguém me tocou diferente, Pedrão. Não foi um toque físico, foi um toque na minha alma, foi um toque espiritual. Porque de mim sai o poder. Ela tocou com fé, aquela mulher confiou a vida dela. Uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. Ela não poderia tocar de maneira alguma em Jesus. Jesus era um rabino. Se ela toca em Jesus, ela poderia cancelar o mestrado de Jesus. Jesus poderia ficar impuro. Mas entenda o seguinte, Jesus é santo. Quando o impuro toca em Jesus, o puro torna o impuro puro. E quando toca, sabe o que é a orla? A orla é o seguinte, todo judeu ele usa um talit. Um talit, ele vem com as cordinhas que, até hoje lá em Israel, Jesus usou um desse. Quem entende isso? O talit é um chale de oração que todo judeu usa 24 horas, durante o dia. E ele coloca, e tem 4 pontinhas aqui, que em Levítico diz que façam talites de oração com 4 pontas, para que tu te lembres da palavra do Senhor teu Deus. Então todo judeu usa um talite por baixo, e debaixo do terno dele sai 4 fiapos aqui de barbante, que é chamado de tissi. O nome disso é a palavra de Deus sendo exposta na vida daquele homem, ele carregando a palavra de Deus. Então quando a Bíblia diz que aquela mulher tocou na orla de Jesus, do manto, ela tocou no tissi, que representa a palavra curou ela. E ela tocou, ela foi curada. Vendo a mulher que não poderia mais se ocultar, ela se revelou. E aí, Jesus continua a rota dele, porque ele não para. Ele chega na casa de Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, no caminho ele curou a mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Sangue é vida. Há 12 anos essa mulher perdia a vida. E ele bate agora de frente com a menina de 12 anos que estava perdendo a vida e uma que tinha 12 anos perdendo a vida. Uma que vinha há 12 anos perdendo a vida e uma de 12 que estava perdendo a vida. A Bíblia diz que os homens, os músicos, já estavam na porta da casa dela, porque os músicos vinham para tocar em cemitério, em culto fúnebre. Os músicos do culto fúnebre, lê a passagem, está em Marcos também. A Bíblia diz que quando Jesus chega lá, os músicos já estavam preparados para cantar no culto fúnebre, que era feito dentro de casa. E aí Jesus toca na menina e a menina ressuscita. Então os músicos já estão aqui, então pode celebrar, porque hoje não vai ter enterro não, hoje vai ter festividade. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero dizer para você, nessa noite, eu não sei o que você tem passado na sua vida. Eu não sei a luta e a dificuldade que você tem passado. Eu não sei o que já deram decreto contra a sua vida. Ministério de Louvor, está preparado já? Todo mundo? Escute. Ezequiel 37. A Bíblia diz que tinha um vale de ossos muito secos. E o profeta, ele diz o seguinte: Deus me arrebatou no espírito, me conduziu a um vale de ossos sequíssimos. E eu andava em torno dos ossos. Depois você pode conferir na Bíblia, Ezequiel 37.
Ezequiel não pisava nos ossos. Ele andava em torno dos ossos. Sabe por que o profeta não pisava no osso seco? Porque para Ezequiel era só osso seco, mas para Deus era um grande exército. Talvez você esteja passando o vale de ossos secos, você pode estar sequíssima. Você pode estar todo mundo dizendo assim, esse casamento não tem mais jeito, essa família não tem mais jeito, essa vida não tem mais jeito. E todo mundo está olhando e dizendo assim, é um vale de osso seco. Deus diz, nem pisa, não é osso seco, tem vida aí, profetiza. Profetiza que o ministério dela não acabou ainda não. Profetiza que tem cura aí. Profetiza que o casamento está saindo. Profetiza agora que tem vida. Profetiza porque o marido está voltando. Profetiza. Profetiza. Não pisa. Cuidado com meu filho. Não pisa nele. Não pisa nele. O que para você é uma morte, para mim eu estou dizendo é vida. Vai, fala, fala. Profetiza. Profetiza. Por isso eu digo para você, irmãos, nunca discipule ninguém. Eu ensino os líderes de célula aqui dessa igreja, eu ensino os 12, nunca dê decreto e nunca bote ponto final na vida de ninguém. Quando a pessoa diz assim, eu não quero, eu vou largar, diga, meu irmão, se quer largar é contigo. Para mim tem jeito.